Muito bem, conexão agora com o arquiteto e urbanista Ronei Martins, que participará mais uma vez conosco aqui. Hoje o assunto, tenho certeza, que despertará muita curiosidade de todos nós. Meu caro Ronei, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, Beto, bom dia a todos, uma alegria estar entre vocês. Muito obrigado. Ronei, ontem, dia da criança, dia também de Nossa Senhora Aparecida e dia também que marcou os 90 anos do Cristo Redentor, uma das obras, um cartão de visitas, né, um cartão postal aqui do nosso país. Você, eu tenho certeza que você vai me tirar uma grande dúvida. Claro que para vocês, os arquitetos, tem a impressão que Oscar Niemeyer seja uma grande referência, né, por tudo que fez, cidades, obras, enfim. Ronei, agora imaginando a arquitetura de 90 anos atrás, onde eu tenho certeza que os arquitetos usavam lápis, folhas de papel rudimentares, enfim. Como é que dá esse processo? Como você imagina que isso surgiu 90 anos atrás, o esforço desses arquitetos, hein, meu caro Ronei? Beto, a abordagem é deliciosa. Eu ainda hoje me considero um arquiteto rudimentar, alheio às grandes tecnologias. Muito embora eu utilize computador com muita frequência, eu ainda sou aquele arquiteto que faz maquetes com papel Paraná. Eu ainda sou aquele arquiteto que utiliza aquarelas para fazer os desenhos e as minhas criações elas surgem com lápis e papel. Só em seguida eu vou para o computador. Mas eu tenho que lhe dizer, Beto, que o computador, a calculadora, os equipamentos, a tecnologia, ela veio para nos ajudar por demais. É um grande desafio tentar, Beto, imaginar arquitetos e engenheiros de 50, 60 anos atrás, sem ter nas mãos a tecnologia que nós temos hoje. Eu vi as reportagens do Cristo Redentor, da criação do Cristo Redentor, não é? Vi o artista concebendo uma maquete, vi reportagens do artista concebendo uma maquete em miniatura de 4 metros de altura do Cristo Redentor, para poder avaliar as proporções, avaliar a obra, para só num segundo momento a obra ser concebida por etapas e ser enviada para o Brasil por navio, não é? Hoje, Beto, a tecnologia nos permite criar estas maquetes em realidade virtual, fazendo todos os ensaios possíveis via computador e via softwares. Naquela época, Beto, isso de fato era um grande desafio. Ronei, e voltando à questão do Cristo, né, 90 anos atrás, claro que você já deve ter ido até a estátua, mas além de tudo, o Corcovado é uma região alta, obviamente, onde o transporte de material deve ter sido também bastante dificultoso, né, Ronei? Sem dúvida, Beto. Eu tive a oportunidade de ir para o Corcovado, de visitar o Cristo algumas vezes. Uma delas eu fui, Beto, de bicicleta, pedalando. Foram 3 horas para subir. Óbvio que para subir eu fui, na maioria dos trechos, empurrando a bicicleta. Há uma estrada velha, uma estrada antiga, que só é permitida para ciclistas e pessoas a pé, que é para acessar o Cristo Redentor, que é uma estrada belíssima, belíssima. Beto, há uma tecnologia para o transporte de equipamentos que é a tecnologia pendular, não é? O que é a tecnologia pendular? Ela é encontrada na ferrovia de Paranapiacaba. Ela é utilizada por meio de cabos de aço. Imagine que o trem que descia carregado para o Porto de Santos, para levar, por exemplo, café, ele era conectado a um cabo de aço e a energia que o trem propunha ao descer a estrada velha de Paranapiacaba, a estrada de ferro, ela era suficiente para fazer o trem que subia a serra subir sem gastar energia. Nós chamamos isso de efeito de pêndulo, não é? É um procedimento que a engenharia nos dispõe para poder garantir que um trem pudesse subir a serra utilizando a energia produzida por um trem carregado que está descendo. E estes dois eram conectados por meio de um cabo de aço, tendo no meio do cabo de aço uma roldana. Esta tecnologia provavelmente deva ter sido utilizada para subir os materiais no Cristo Redentor. Agora, de fato, Beto, é um grande desafio. 90 anos atrás, subir com partes do monumento do Cristo Redentor para que ele pudesse ser ali então edificado, ali então erigido.
de fato foi um grande desafio para a engenharia da época. Olha, a música popular brasileira tem duplas famosas. Estou me lembrando agora de João Bosco e Aldir Blanc. Claro que você deve conhecer e deve ser fã também como eu. Pois é, essa ordem casada, um faz a letra, outro faz a música. Arquitetos e engenheiros também parecem que funcionam mais ou menos assim. Como é que se dá digamos assim, essa duplicidade de ação, essa interação entre arquiteto e engenheiro? Ou seja, o arquiteto faz aquele desenho maravilhoso, projeta o Cristo e depois o engenheiro tem que dar continuidade naquela obra. Como funciona isso, hein, Ronei? Beto, é uma relação de interdependência. Um não vive sem o outro. A criação arquitetônica, ela depende da engenharia. E a engenharia só acontece a partir da arquitetura. Nós somos, numa analogia simplória, gêmeos siameses, indissociáveis. Não se pode pensar a arquitetura sem a engenharia e não se pode pensar a engenharia sem a arquitetura. Veja, eu como arquiteto, eu preciso conceber uma obra que seja possível de ser executada. E a execução se dá por meio da engenharia. Portanto, são duas dimensões da construção, não é, de uma cidade ou de uma casa pequena, são duas dimensões indissociáveis. Ao arquiteto, cabe uma dimensão mais sensível da obra, cabe uma concepção mais harmoniosa, estudos de conforto, estudos de equilíbrio estético, de volumetria, cabe algumas dimensões do campo do intangível, daquilo que a gente não consegue mensurar, mas consegue sentir. O intangível, o imaterial, aquilo que num primeiro momento não é dado. À engenharia cabe aquilo que é mais material, que é mais tangível, que é mais tocado. A engenharia, portanto, ela trabalha em cima de aspectos mais práticos. E a engenharia em cima de aspectos mais sensíveis, mais intangíveis. Uma dimensão complementa a outra. Mas eu fico imaginando, Ronei, se não dá briga nessa parceria, porque vamos voltar ao caso aí do Oscar Niemeyer. Ele fazia um risco, depois tinha umas nuances, e aí o arquiteto, o engenheiro que se vire. Existem situações onde o esforço e a criatividade do próprio engenheiro tem que ser grande também, né, para concluir aquele desenho, aquela inspiração, né, Ronei? Beto, há uma grande crítica sobre a obra do Oscar Niemeyer. Muito embora ele seja o arquiteto, um dos mais famosos do mundo e uma das personalidades brasileiras mais reconhecidas mundialmente, a academia ela critica a obra do arquiteto Oscar Niemeyer, porque a obra do arquiteto Oscar Niemeyer ela está mais no campo das artes do que da arquitetura. A arquitetura ela é uma obra que precisa ser funcional. Ela precisa funcionar, ela precisa ter um destino prático, ela precisa servir para algo. Já a arte, uma obra de arte, ela tem um fim em si mesma, que é o fim de admiração e de despertar reflexões. Esta é a função da obra de arte. Alguns críticos atribuem ao arquiteto Oscar Niemeyer a qualidade, o predicado de artista, mas não o predicado de arquiteto. Porque para ser arquiteto, é preciso que a obra produzida pelo arquiteto, ela possua certa funcionalidade. Ela tem que servir para algo além do que apenas ser admirada. Feita esta reflexão, eu diria para você que nós cometemos um grande erro ao olhar para o arquiteto Oscar Niemeyer e ignorar o engenheiro, que no caso, durante muito tempo, foi o engenheiro Carlos Susequinde. O engenheiro Carlos Susequinde é o grande responsável por colocar a obra imaginada por Oscar de pé, por fazê-la real. Portanto, o engenheiro aqui, no caso das obras do Oscar, ele tem uma importância gigantesca. E, infelizmente, não lembramos dele, o que eu acho que é algo muito injusto. Do mesmo modo, Brasília. Brasília foi projetada pelo arquiteto Lúcio Costa. E nós falamos muito do Oscar Niemeyer, que projetou os edifícios, os monumentos da cidade. Mas o plano diretor da cidade de Brasília, que é um plano reconhecido internacionalmente, não é o plano piloto, que parece um avião, não é? Foi desenhado, foi criado por meio de um concurso público
cujo concurso foi vencido por Lúcio Costa, que é um grande arquiteto brasileiro também. Mas, de fato, Beto, entre engenheiros e arquitetos acontecem algumas brigas, acontecem alguns conflitos, porque nem sempre aquilo que o arquiteto projeta, desenha, é possível de ser edificado. E, às vezes, sendo possível, ficaria muito custoso. Portanto, é importante que haja um diálogo entre arquiteto e engenheiro para que possamos encontrar um denominador comum que possa atender à necessidade do cliente num custo-benefício acessível, não é? E que a obra possa acontecer da melhor forma possível. Por isso que engenheiros e arquitetos precisam estar em sintonia. Michelangelo chegou a falar em uma de suas criações, voltando agora para o mundo da arte, fala, né, de tão perfeita que ele achou uma das suas obras. Você deve ter, entre os seus estudos, os seus projetos, um Cristo Redentor para se orgulhar. Você pode nos dizer algum deles? Ah, Beto, eu tenho minhas obras-primas, eu tenho inúmeras filhas queridas, que para mim são muito significativas, mas de todas elas, eu vou dizer uma aqui para não me alongar. Eu pude desenhar uma cruz para uma igreja aqui em Limeira, a igreja São Francisco de Assis, ali no bairro do Montezuma. Eu fiz esta obra de forma voluntariosa, doei a obra para a comunidade, e na sequência, esta obra foi inscrita para um concurso nacional de arte sacra que aconteceu em Curitiba no ano de 2019. E esta obra foi classificada para a Mostra Nacional. Na sequência, esta obra foi enviada para o Papa Francisco como presente. Então eu tenho uma obra minha, uma cruz, que eu a chamo de Cruz da Esperança, que foi desenhada por mim, criada aqui em Limeira. Ela foi esculpida numa fábrica de joia em Limeira e foi enviada para o Papa Francisco. Por que esta obra ela é muito importante? Porque eu desenho uma cruz que não tem Jesus nela. Porque do ponto de vista do cristianismo, Jesus venceu a cruz. Ele não está preso nela. Ele passou por ela como uma passagem e, segundo a tradição cristã, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Portanto, eu coloco uma marca, uma pegada, tal como pegadas na areia, eu desenho uma cruz com uma marca, apenas com a silhueta de alguém que passou por ela, indicando que Jesus passou pela cruz, mas não está mais nela. Esta cruz foi produzida aqui em Limeira, numa fábrica de joia reconhecida na cidade, e foi enviada para o Papa Francisco. E 6 meses depois, o próprio Papa me enviou uma carta agradecendo o presente. Então, para mim, isso foi muito significativo, marcou a história das minhas obras, das minhas criações, não é? É uma cruz que está numa igreja em Limeira e que foi laureada no concurso nacional de arte sacra, e na sequência ela foi enviada para o Papa como um presente da cidade de Limeira, assinado por mim, arquiteto, para o Papa Francisco. Para mim foi uma grande honra e é algo que com certeza eu vou levar por toda a vida. Que história genial, que história fantástica, Ronei. Parabéns, parabéns por essa criação. Ronei, que é pai do Benício. Nunca muito obrigado, vamos esquecer. Beto. É isso aí. História fantástica, Ronei. Parabéns, muito obrigado mais uma vez pela contribuição no nosso programa desta quarta-feira. Quarta-feira que, dia 13, depois das comemorações dos 90 anos da estátua do Cristo Redentor. Bacana, Ronei, termos abordado esse assunto hoje. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima quarta. Obrigado, um abraço para todos, fiquem bem. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.